Capítulo 1173. Conselho? Boa pergunta. O louco Klein elogiou-a interiormente e explicou usando a explicação do espírito maligno do anjo vermelho em suas próprias palavras. As 7 divindades desejam ter um imperador das trevas do seu lado, mas não são unânimes em seu candidato a imperador das trevas. Quando George III obteve com sucesso a oportunidade para se tornar um através de preparativos secretos, as 7 divindades não tiveram escolha senão aceitá-lo, independentemente de aprovarem ele ou não. Então essa é a situação. Além de Olua Emlyn e o Sol Derrick, os outros membros do clube de tarô entenderam. Eles entenderam aproximadamente por que as igrejas agiram de maneira um tanto contraditória quando confrontadas com as tragédias da grande poluição de Backlund, as mortes causadas pelo ataque aéreo de Feisace e o assassinato de George III. Depois disso, de repente tiveram uma pergunta. Como George III já havia feito os preparativos e chegado à etapa final da realização do ritual, obtendo a aprovação tácita das 7 divindades, por que falhou? Eles imediatamente pensaram em uma resposta, porque o Senhor Louco não concordou com isso. Na destruição do ritual do Imperador das Trevas de George III, as igrejas provavelmente não fizeram nada para impedi-lo. Talvez até tenham fornecido alguma ajuda aos subordinados do Senhor Louco. A Igreja do Senhor das Tempestades aproveitou esse caos para fazer alguma coisa secretamente? Não, eles provavelmente não esconderiam muito isso. Leonard lembrou-se de todos os detalhes que havia descoberto anteriormente e estava confiante em sua compreensão da situação geral. A aprovação tácita das 7 divindades. O Senhor Louco vetou-a e enviou o mundo e outros abençoados para destruir secretamente o ritual de apoteose de George III. Mas o que isto tem a ver com a rainha? Por que ela descobriu que German Sparrow desapareceu? Imperador das Trevas. A rainha pode ter participado da operação liderada pelo Senhor Louco e mais tarde descobriu que um participante havia desaparecido. Catleia adivinhou a verdade através de seu rico conhecimento e visão. E neste momento, Emlyn tinha acabado de entender as nuances que acabavam de ser discutidas e conseguiu entender os desenvolvimentos externos durante seu tempo sob custódia protetora. George III planejou secretamente se tornar um deus e recebeu a aprovação tácita das 7 divindades. No final, o abençoado do Senhor Louco destruiu seu ritual, fazendo com que ele morresse no local. Vendo que todos estavam em silêncio, o louco Klein olhou para a eremita Catleia e disse: Alguma outra pergunta? Não há mais nada desta vez. Catleia inclinou a cabeça ainda mais. Ela foi mais respeitosa do que antes, com a figura poderosa na extremidade da longa mesa de bronze. Embora soubesse há muito tempo que o Senhor Louco tinha a serpente do destino, o cônsul da morte e a antiga maldição sob ele, e estava no controle secreto da escola de pensamento da vida, ainda nunca esperou que os poderes que o Senhor Louco no mundo real foram capazes de destruir o ritual de apoteose de um rei. Além disso, ele frustrou a conspiração de um rei dos anjos, o filho do Criador. As forças ocultas do Senhor Louco são mais exageradas do que eu imaginava. Que efeito os membros do Clube do Tarô exercem sobre ele? Uma facção de apoio? Crescimento individual? Ou é apenas um plano B? Catleia instantaneamente pensou em muitas coisas e esqueceu momentaneamente que já era uma semideusa da sequência 4. Não importa em qual organização ela estivesse, era considerada membro dos escalões superiores. Apenas os feitos demonstrados pelo Senhor Louco são suficientes para fazer um santo perder a confiança. A justiça Audrey apenas deu uma olhada na Madame Eremita antes de interpretar seu estado mental. Neste momento, o louco Klein assentiu. Podem começar. Ao ouvir isso,
Leonard imediatamente se virou para o outro lado da mesa longa e manchada e disse ao O Mundo: Como está sua situação agora? Force, Shio, Audrey e os outros membros do clube de tarô também lançaram seus olhares, expressando sua preocupação com a situação do O Mundo German Sparrow. Do ponto de vista deles, o Senhor Mundo, que estava preso entre o Senhor Louco e o Anjo do Tempo Ammon como ferramenta de combate, provavelmente estava em uma situação ruim. Sua sobrevivência significava que ele já era considerado sortudo o suficiente. Sentindo a preocupação variada, Klein controlou o mundo e riu roucamente. Não é tão ruim, mas também não é muito bom. Foi tudo graças à graça do Senhor Louco que finalmente obtive um segredo de Ammon, mas não escapei completamente das suas garras. Sem esperar a resposta de todos, ele continuou. Atualmente estou em uma situação bastante complicada. Eu confiei nos poderes do Senhor Louco para entrar em um certo estado oculto e me libertar temporariamente das garras de Ammon. No entanto, se eu dissipar esse estado e retornar ao mundo real, só me encontraria de volta onde meu corpo está. E é muito provável que Ammon ainda esteja por perto. Gostaria de tentar encontrar uma solução. Eu me pergunto quais são suas opiniões sobre esse assunto? O significado por trás das palavras do O Mundo German Sparrow era muito claro. Ele queria confiar primeiro em si mesmo, deixando a ajuda do Senhor Louco como último recurso. E seu significado real era essencialmente o mesmo. Primeiro encontrar uma maneira de contornar as restrições. E no caso de sua solução realmente não funcionar, então ele consideraria viver no estado de morto-vivo. Solução? Auger e companhia ficaram subitamente um pouco entusiasmados porque as sugestões que deram seriam usadas para lutar contra um rei dos anjos. Se fossem úteis, então este seria um momento de orgulho em suas vidas, que permaneceria para o resto de suas vidas. Audrey estava prestes a falar animada quando parou suas palavras. Isso porque ela sabia que não poderia dar sugestões aleatórias. Caso contrário, isso poderia fazer com que o Senhor Mundo fosse pego por Ammon. Shio pensou seriamente e percebeu que não conseguia apresentar nenhuma sugestão útil. Ela só poderia escolher observar e aprender. Você tem algum sangue ou cabelo que foi guardado em outro lugar? Auger pensou por um momento e deu uma sugestão por meio de uma pergunta. O louco Klein pensou por um momento e fez o mundo balançar a cabeça. Não. Comparado ao seu corpo original, um único tubo de sangue era muito pouco. Pensando nisso, Klein de repente teve uma ideia. Talvez ele pudesse usar esses 2 tubos de sangue como ingredientes, combinando-os com outros métodos, usando a vida alquímica para criar um novo corpo. Existem 2 problemas. Primeiramente, a vida alquímica requer o envolvimento do corpo espiritual. Caso contrário, o produto final poderá não ser considerado meu corpo. Em segundo lugar, não conheço nenhum semideus que possa completar a vida alquímica. O único que mal tem parentesco com eles é Frank Lee. Será que acabarei me tornando um homem cogumelo? Então eu estaria melhor como um morto-vivo. Enquanto Klein pensava sobre isso, quase estremeceu. Depois que a sugestão do enforcado foi rejeitada, a eremita Cattleya partiu do seu conhecimento do misticismo. Ela deliberou e perguntou: Você tem um artefato selado de sequência 3? Por quê? O mundo perguntou. Um artefato selado de sequência 3 pode responder a orações dentro de um certo intervalo. Você pode fazer uso disso. Cattleya explicou simplesmente. Klein entendeu aproximadamente o que a Madame Eremita estava pensando. Você está falando sobre descida? Isso mesmo. Peça a alguém para estabelecer um ritual de descida na periferia e você deverá ser capaz de responder a isso em seu próprio estado oculto. Cattleya primeiro olhou para o sol e descreveu o plano específico. Então percebeu algo quando perguntou: Você realmente tem um artefato selado de sequência 3? Ela originalmente
queria que o mundo buscasse a doação do Sr. Louco. Já sou um Beyonder da sequência 3. Klein respondeu simplesmente enquanto controlava o mundo. Pum. Os membros do clube de tarô ficaram momentaneamente sem palavras. Eles sabiam muito bem que o Sr. Mundo deveria ter avançado para a sequência 4 no final de junho para se tornar um semideus. E agora era dezembro do mesmo ano. A rainha disse uma vez que usar o sangue da serpente do destino para avançar tornaria mais fácil para mim me tornar uma sequência 3, clara e evidente, do que outros. Além disso, o Clube do Tarô me deu muito conhecimento precioso de misticismo. Isso me ajudou muito a digerir a poção, mas mesmo assim, ainda preciso de mais meio ano antes de ter a chance de tentar alcançar a sequência 3. A eremita Catleya, subconscientemente, olhou em volta e descobriu que os outros membros estavam com olhares estupefatos e invejosos. Ela suspirou silenciosamente e disse: "Minha sugestão é útil, Sr. Mundo?" O Mundo German Sparrow balançou a cabeça. Há uma enorme restrição ao responder nesse estado. Uma vez que ele decidisse descer, isso significaria que começaria o resto de sua vida. Não, vida após a morte. Como um morto-vivo. Talvez eu possa combinar os dois métodos. Sim, posso usar o método de orar ao louco, ao deus do mar, ou ao protetor dos artistas de magia e drama, para deixar a terra abandonada dos deuses. Mas isso não é urgente. É muito fácil revelar a verdade. O louco Klein fez o mundo olhar para o estrela Leonard enquanto pensava. Leonard entendeu instantaneamente o que ele quis dizer. Ele acenou sucintamente. Vou voltar e fazer algumas pesquisas para ver se há outras ideias. Claramente, sua verdadeira intenção era perguntar ao velho quando ele voltasse. Ele era um anjo que conhecia Ammon muito bem. Talvez pudesse apresentar sugestões que ninguém mais poderia imaginar. Esta era a resposta que Klein queria. Ele imediatamente fez o mundo dizer: "Tudo bem." Após a discussão sobre como escapar de sua situação difícil, o Mundo German Sparrow olhou para Force. Ajude-me a perguntar à família Abraham se eles ainda têm algum verme estelar que ainda não perdeu a espiritualidade. Se houver, qual será o preço da compra? Um verme estelar era um material espiritual de alto nível. Na maioria das vezes, não continha nenhuma característica de Beyonder. Portanto, a sua espiritualidade sofreria uma perda irreversível. Sem métodos especiais, seria difícil preservá-lo por muito tempo. Vermes estelares? Force ficou surpresa antes de assentir. Tudo bem. Depois de receber uma resposta, Klein fez o mundo lançar seu olhar para a eremita Catleya. Se a senhorita mágica não for capaz de fornecer um verme estelar da família Abraham, gostaria de lhe confiar uma missão. Que missão? Catleya perguntou com interesse. O mundo disse com um sorriso: "Casse o Santo dos Segredos, da Ordem Aurora Botes."